Olá a todos vocês, muito bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje eu vou começar contando um fato, algo que ocorreu comigo agora há poucos dias. Em contato andando pela rua, eu encontrei com um grande amigo e esse amigo tem um estúdio de fotografias e filmagens. E para ser cortês, a gente sempre pergunta, né, como é que vão os seus negócios, e aí, como é que está a vida? No qual ele parou e respondeu para mim assim: pois é, rapaz, hoje em dia, né, com esse governo que está aí, com a situação que se instalou no país, a gente que tem porta aberta, a gente que tem algum comércio, a gente que tem algum tipo de empreendimento, a gente está tendo que matar um leão por dia para sobreviver. Eu escutei aquilo, não quis estender muita conversa, não quis alguma discussão em relação ao que ele falou, nem nada. Fui cortês até, despedi, mas aquilo me deixou pensativo a respeito do que ele me falou. Até porque essa frase de ter que matar um leão por dia para empreender, para ter um comércio, para ter uma porta aberta, para poder ter qualquer tipo de negócio, foi ao encontro da mesma frase que a minha esposa escutou de um dos colegas dela, porque a questão de alguns meses atrás, ela foi uma reunião de colegas que se formaram juntos na mesma instituição, ela é dentista, e alguns colegas falando que está difícil empreender hoje, para trabalhar, tem pouca clientela, que o dinheiro sumiu. E inclusive um dos colegas dela usou essa mesma frase para ela. Ele que trabalha em 4 lugares diferentes, em 4 consultórios diferentes, ele relatou para ela assim: puxa vida, eu estou trabalhando pra caramba e hoje, para a gente sobreviver, a gente está tendo que matar um leão por dia, né? Para poder ter alguma coisa. E ela é muito constrangida, porque inclusive o negócio dela é próspero, o negócio dela vai muito bem. E ela escutou aquilo e veio, voltou aqui para nossa cidade e ela me contou essa passagem, que inclusive ela ficava muito constrangida de ver os colegas às vezes com dificuldades financeiras, com dificuldade na profissão, e ela não tem essa dificuldade. Então isso me deixou pensativo. Poxa, será que o empreendedor, será que para ter algum negócio hoje, uma porta aberta, os comerciantes, os empresários estão tendo realmente que matar um leão por dia? Isso me remete a uma outra frase também, que eu acho uma frase popular, que está muito atual, que fala o seguinte, que o sol ele nasce para todos, mas a sombra é para quem merece. E a gente, fazendo analogia, né, que do sol nasce para todos e a sombra é quem merece, no mundo de empreendedorismo, no mundo de negócios hoje em dia, o que seria o sol? O sol seria o país. O país é o mesmo para todos. O sol seria o governo é o mesmo para todos. Seria as dificuldades, seriam as leis, é a mesma para todas. Ou seja, o cenário de empreendedor, o cenário para ter um negócio, o cenário para ser um microempresário é igual para todo mundo. Mas e a sombra? Será que todos estão merecendo a sombra? Eu fico pensando, será que quem reclama, quem fala que tem que matar um leão por dia para sobreviver, ele realmente está merecendo ter a sombra? Porque eu sei, empreender no país não é fácil. A gente não pode fechar os olhos para a crise, a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo no governo, as dificuldades que a gente tem de empreender um negócio hoje no nosso país. A gente não pode fechar os olhos para isso. Mas será que o empreendedor, será que para ter um negócio a gente realmente tem que matar um leão por dia? Ou será que muitas pessoas escondem atrás da crise, escondem atrás das mazelas do governo, escondem atrás das dificuldades inerentes à tributação, às leis, para ocultar uma deficiência que ela tem em relação a gerir um negócio?
Então eu fico pensando a respeito disso. Porque, e se eu te dissesse que no seu ramo de negócio, fazendo as mesmas coisas, vendendo as mesmas coisas, tendo o mesmo negócio que você tem. E se eu te dissesse que existem pessoas que estão tendo sucesso, que estão ganhando dinheiro? Então você vê que as pessoas, quando elas gerem o seu negócio de forma eficiente, ela faz o próprio teto para ela merecer a sombra, para ela ter a sombra dela. Então isso depende muito da visão que as pessoas têm de como gerir o seu negócio. E muitas pessoas, quando encontram pela frente uma dificuldade, elas se paralisam. Elas não conseguem mais pensar de uma forma criativa para sair daquela situação em que elas se encontram no momento, que seja uma crise pessoal, que seja uma crise municipal, que seja uma crise nacional, que seja alguma dificuldade em relação aos tributos, em relação ao governo, em relação ao que quer que seja. Outro dia mesmo, eu estava lendo um case de sucesso de uma empresária brasileira que estava relatando que, da noite para o dia, por causa de uma tragédia, ela viu os seus negócios quase que zerar. Ela tinha uma empresa, essa empresa tinha 10 funcionários, e por uma tragédia, essa empresa zerou o seu faturamento da noite para o dia. E ela se viu numa crise. E ela falou o seguinte, que para não despedir os seus funcionários, que cada um tinha família, cada uma tinha suas obrigações, para não tomar uma medida mais drástica em relação a eles, ela propôs a todo mundo pensar uma forma criativa de poder sair daquela crise instantânea que se instalou na empresa dela. E ela estava falando que ficou surpresa, agradavelmente surpresa, de tantas ideias que foram surgindo para prospectar novos clientes, para mexer com novos produtos, para fazer com que a empresa crescesse de novo. E isso me leva a uma ideia, isso me leva a pensar que, inclusive, algumas empresas lá nos Estados Unidos, os gestores, os líderes, quando passam um certo tempo sem ter crise nenhuma, e eles começam a notar que a criatividade, que a forma de pensar em novas formas de gestão, em novas formas de se mexer e de inovação, alguns gestores de algumas firmas nos Estados Unidos, eles produzem crises internas para justamente forçar as pessoas a pensar em formas criativas de como fazer aquela coisa andar. O mais interessante também é que essa apatia que as pessoas têm em relação a adversidades. Instala-se uma crise, o governo não ajuda, ou trabalhar com a tributação brasileira é muito difícil. Muitas pessoas, ao invés de elas pensarem de uma forma criativa, o que elas fazem? Elas simplesmente ficam apáticas. Mas existem até alguns estudos científicos a respeito disso. Alguns cientistas conseguiram detectar até em outros animais essa mesma característica de encontrar alguma adversidade e ao invés deles procurarem formas de escapar daquela adversidade, eles ficam cada vez mais apáticos. Notadamente, se já tiver tido alguma crise anterior. Existe um estudo muito interessante que foi feito lá na década de 60. Foi feito com cachorro. E o que os cientistas fizeram lá naquela época, e que eles tiraram algumas conclusões que acontecem também com os humanos, né? Foi feito o seguinte, foi feita uma pesquisa da seguinte forma. Pegaram os animais, colocaram dentro de um espaço em que eles ocupavam, e esse espaço para eles eram confortáveis, mas eles fizeram um outro espaço, junto ao primeiro espaço, que também tinha o seu conforto. Mas só que para passar de um espaço para outro, eles colocaram uma barreira, mas uma barreira que era facilmente transponível. E eles fizeram alguns estímulos nesses animais, forçando-os a pular, atravessar essa barreira para o outro espaço. E assim fizeram. E quando eles estimulavam os animais iam, pulavam aquela barreira e ia para o outro espaço.
Só que eles fizeram o seguinte: eles cresceram essa barreira e tornaram impossível dos animais de transpor essa barreira. E fizeram neles os mesmos estímulos para que eles tivessem a ação de passar para o outro espaço. Mas como estava impossível de transpor essa barreira, os animais simplesmente eles ficavam apáticos. Eles recebiam estímulo, mas eles não faziam nada. Recebiam estímulo e eles não faziam nada. Num passo adiante nessa pesquisa, o que os cientistas fizeram? Coisa muito legal. Eles, de novo, abaixaram a barreira, tornando a barreira agora facilmente transponível para os animais, caso eles recebessem o estímulo. E assim o fizeram. Abaixaram a barreira, diminuíram a barreira, tornando fácil passar de um espaço para outro, e fizeram estímulo nos animais. Quando o animal recebia aquele estímulo, pelo fato de uma sessão anterior ele já ter tentado transpor a barreira, e a barreira era para ele intransponível, impossível de transpor a barreira, mesmo com a barreira mais baixa, assim que eles recebiam o estímulo, o que eles faziam? Eles não passavam para o outro lado. Eles não passavam por essa barreira. Por mais que a barreira estivesse agora transponível facilmente, ao receber o estímulo, eles não faziam nada, eles ficavam apáticos. E a conclusão que os cientistas chegaram com essa experiência é que nos humanos acontecem a mesma coisa. Se por algum motivo eles encontraram alguma dificuldade, seja ela de qual motivo for, anteriormente, assim que eles recebem aquele estímulo, eles não procuram alguma forma criativa, eles não procuram alguma forma de transpor aquele obstáculo da dificuldade que eles encontraram. Então, isso é uma característica inerente às pessoas. Se elas já passaram por alguma dificuldade anteriormente, por mais que elas tenham novas dificuldades, elas têm aquela reação de apatia. E isso é o que separa, no mundo dos negócios, as pessoas que vão prosperar e as outras que vão ficar patinando, que vão ficar remando contra a maré. São essas pessoas que tornam-se apáticas, é que ficam reclamando que tem que matar um leão por dia quando se tem alguma dificuldade, quando se tem algum não próspero no seu negócio. Agora, a forma de ver o seu negócio também, a forma com que a pessoa pensa de forma criativa, também muda muito. E isso é treinado. A pessoa pode treinar como pensar criativamente. E tem um livro que eu li recentemente, chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. O autor, ele cita uma passagem muito interessante que na década de 70, dois vendedores foram destacados para irem à África para vender sapatos. Só que quando eles chegaram lá, eles tinham que reportar à matriz qual que era o cenário que tinham lá na África para que eles pudessem fazer o comércio de sapatos na África. Ao chegar lá, no local onde eles tinham que fazer essa, entre aspas, pesquisa, eles encontraram todo mundo descalço. E os dois vendedores tiveram que reportar isso à matriz. E como que eles fizeram isso? Aí é que é interessante. Um dos vendedores reportou à matriz que pelo fato dos habitantes andarem descalço, que vender sapatos seria algo muito difícil. Já o outro vendedor reportou à matriz que pelo fato dos habitantes, a maioria deles andarem descalços, que a oportunidade de vender sapatos naquele local era muito grande. Então olha como é que é ambígua a visão de duas pessoas diferentes diante da mesma dificuldade. Algumas podem simplesmente ver a dificuldade e tornar-se apático. E o outro pode ver a dificuldade e falar assim, não, isso daí eu consigo resolver. Isso daí é fácil.
da gente poder achar uma forma criativa, uma forma diferente de tornar esse comércio, para mim, algo mais próspero. Então, a gente fala muito, é muito comum a gente falar assim, que fulano de tal, ele já sabe o caminho das pedras, ele sabe o que fazer. Só que o caminho das pedras, o saber como fazer, é treinado. A pessoa tem que treinar a pensar de forma diferente para suplantar uma situação que está acontecendo agora, que está acontecendo no momento. E aí, essa coisa de saber o caminho das pedras também é muito interessante pelo seguinte: a gente vê que o cenário de negócios que nós estamos hoje, ele muda completamente. O que era ontem, o que acontecia ontem, a forma de pensar, a forma de gerir, a forma de liderar, que a gente imaginava, que a gente fazia na época de ontem, hoje já é completamente diferente. E amanhã vai ser diferente também. Então as coisas mudam muito ao longo do tempo. E se o empresário, se o empreendedor, se o gestor, se o dono do negócio não mudar também, ele acaba ficando para trás. Aí sim, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. As coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Aí sim é que tem que matar um leão por dia, como disse o meu amigo. Essa história de saber o caminho das pedras é muito interessante também. Rapidinho vou contar para vocês o que é essa história do caminho, de saber o caminho das pedras. Certa feita, estava à beira de um lago 3 líderes religiosos: um rabino, um budista e um padre católico. E os 3 estavam pescando. Só que, em certo momento, o rabino, ele teve fome e falou para os 2 outros que estavam no barco assim: puxa, eu estou agora com fome e eu vou lá na beira do lago para poder fazer alguma refeição. Aí o rabino levantou do barco e começou a andar sobre as águas até chegar à beira do lago e fez fazer sua refeição. E voltou, andando ainda sobre as águas. O padre católico olhou para aquilo e falou assim: poxa, esse rabino andando sobre as águas? Ele ficou meio... Mas, tudo bem. Daí a pouquinho o líder budista, da mesma forma, falou assim: eu estou com fome. Eu acho que eu vou lá na beira do lago para fazer a minha refeição. Ele se levantou do barco, começou a andar sobre as águas, foi lá, fez a refeição e voltou andando sobre as águas. O padre olhou para aquilo ainda com aquele ar de incrédulo e falou assim: poxa, mas eles conseguem andar sobre as águas? Eu que tenho fé, também consigo andar sobre as águas. Eu vou conseguir. E nisso, o padre levantou-se e falou para os outros 2: ah, eu também estou com fome, eu vou lá na beira do lago para poder fazer uma refeição. Só que assim que o padre saiu, colocou o pé para fora do barco e colocou o pé sobre as águas, ele afundou. E quando ele afundou, o rabino virou para o líder budista e falou assim: olha, coitado, o padre afundou. Puxa vida, ele não viu e não percebeu que nós, ao irmos para a beira do lago, nós andamos sobre as pedras. Ou seja, aquele rabino e aquele líder budista, eles sabiam que ali tinham pedras e que eles podiam pisar sobre elas para chegar com segurança à beira do lago. Então isso ficou conhecido como saber qual é o caminho das pedras. Quando a gente fala isso é porque alguma pessoa, ela sabe onde pisar com segurança, onde pisar que ele não vai afundar. E se a pessoa não souber onde está o caminho das pedras, certamente ela vai pisar em águas e se afundar. Lógico que essa história que eu contei para vocês nada a ver em relação a algo que seja para denegrir a imagem de algum líder religioso. Não, nada disso. É uma história que se conta para mostrar porque onde surgiu essa expressão de saber o caminho das pedras. E para o empreendedor, vamos fazer agora, trazer isso para o nosso mundo, para o empreendedor,
Saber onde está o caminho das pedras é a diferença entre ter prosperidade, conseguir sucesso e ficar patinando. Só que quando na época em que o meu avô era comerciante, na época dos meus pais, o caminho das pedras eram sempre os mesmos lugares. As coisas não mudavam com tanta frequência quanto mudam hoje. Então, gerir algum negócio, ser líder naquela época, ser comerciante naquela época, eram coisas muito mais fáceis de acontecer. Hoje não. O cenário do empreendedor, o cenário do comerciante hoje, o cenário do microempresário, do pequeno empresário, o barco está sempre andando e o caminho das pedras está sempre mudando de lugar. E ele tem que ter a habilidade de procurar novos caminhos das pedras, de procurar novas formas de levar o seu negócio, de forma em que o negócio dele não afunde, de forma que ele não tenha que matar um leão por dia para ter as suas portas abertas. Ou seja, o próprio dono do negócio, o próprio gestor, ele tem que fazer para ele o teto que vai lhe prover a sombra que ele tanto merece. Mas aí vem a pergunta, ok, a gente então tem que fazer o próprio teto para a gente merecer a sombra. Porque o sol, o governo, as leis, as crises, as dificuldades estão aí para todos. Mas como é que eu faço? Como é que eu vou fazer para ter a minha sombra? Para fazer o meu teto? Para não precisar de matar um leão por dia para sobreviver nos negócios. Bom, então aí agora eu vou falar para vocês de 4 passos importantíssimos, que são os 4 passos para que vocês tenham prosperidade e sucesso no negócio de vocês. O primeiro passo é sair do vitimismo. Achar que tudo que acontece, achar que a crise ela está aí para te afetar, achar que você é uma vítima de tudo que está acontecendo, do governo, das dificuldades. Saia do vitimismo, tenha uma posição que seja uma posição de mentalidade positiva. Tenha uma mentalidade positiva. Olhe para as dificuldades e não se abata com isso. Olhe para as dificuldades e tente transpor essa dificuldade de forma criativa. É só perguntar como. Como eu posso fazer para prospectar mais clientes? Para e pensa. Pensar é uma habilidade inerente que se espera de um líder, de um gestor, de um dono de negócios. Então, tenha mentalidade positiva. Pense sempre da seguinte forma: como eu posso fazer para melhorar o que eu estou fazendo? Como eu posso fazer para transpor esse período de crise? Então, primeiro, saia do vitimismo. Segundo, tenha uma mentalidade positiva. Terceiro, ter autorresponsabilidade. Saber que onde a sua empresa está hoje é por conta de você, de como que você liderou, de como que você geriu, de como que você leva, de como que você faz dentro da sua empresa. Ninguém colocou a mão na sua empresa, ninguém colocou a mão no seu comércio e colocou o seu comércio da forma que ele está. Não, ninguém fez isso. Foi você que fez assim. Ah, mas os meus colaboradores, mas os meus funcionários não ajudam. Sim, mas foi você que os contratou. Sim, foi você que os treinou. Ah, mas o local onde a minha empresa está, mas o ponto do meu comércio não é bom. Sim, mas foi você que colocou o comércio ali. Foi você que instalou, que fundou o comércio onde ele está. Então, ter autorresponsabilidade. Saber que onde a sua empresa está, como a sua empresa está, o faturamento da sua empresa, ela é resposta única e exclusiva das suas ações. Isso é ter autorresponsabilidade.
E quarto passo para você sair desse ter que matar um leão por dia, o quarto passo, meu amigo, não tem jeito, é ter conhecimento, buscar novas formas de conhecimento. Se você trabalha com vendas, quantos livros sobre vendas você leu no último ano? Se você trabalha com qualquer tipo de liderança, quantos livros sobre liderança você leu nesse último ano? Se você trabalha com qualquer nicho de mercado, quantos livros você leu a respeito desse nicho de mercado nesse último ano? Vídeos. Hoje na internet tem inúmeros vídeos que ajudam a gente naquela situação que nós temos dificuldade. Sobre gestão de pessoas, gestão de produtos, gestão de lucro, gestão de marketing. Existem diversos aí de graça na internet. Aí eu te pergunto, você regularmente assiste aos vídeos motivacionais? Você passa para a sua equipe de trabalho, para os seus funcionários, algum tipo de conhecimento a respeito de motivação no trabalho? Então, ter conhecimento, ler livros, participar de palestras, participar de congressos, vídeos. Isso é muito importante para que você saiba que assim que o mar estiver revolto, assim que o seu barco estiver em águas revoltas e que as pedras que você tem que pisar, para que você pise firme, você conheça onde elas estão. E se elas não estão mais ali, você pode procurá-las através de conhecimento e sabedoria, porque sabedoria é o conhecimento posto em prática. Então, se você tem muito conhecimento, sobre algum processo, mas não as coloca em prática, isso não vale nada. Isso não é sabedoria. E eu sei que existem muitos comerciantes, existem muitas pessoas que trabalham no comércio, principalmente aqueles que são mais antigos, que têm uma arrogância de falar que, não, mas eu não preciso disso. Eu trabalho nisso há 10 anos, trabalho com isso há 20 anos, e eu já sei como funciona. Meu amigo, as coisas mudam. Quando você fala que já tem essa experiência de 10, 15, 20 anos, muitas vezes você tem experiência de coisas que já não se usam mais. O mundo dos negócios, ele muda constantemente. Ter um negócio hoje não é fácil. É jogo de gente grande. Então essa busca por conhecimento, ela é importantíssima. E não só para você, mas também para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Do que adianta você ter conhecimento dos processos, conhecimento das técnicas, conhecimento de como lidar com os dinheiros, com as finanças, mas se o seu colaborador, se o seu técnico, ele fica sem treinamento, ele fica sem conhecimento. Então, esses 4 passos: primeiro, você sair do vitimismo. Segundo, você ter uma mentalidade positiva. Terceiro, você ter autorresponsabilidade. E o quarto, você adquirir conhecimento e colocá-los em prática. Isso vai fazer com que matar um leão por dia fique para os seus concorrentes. Fique para quem é acomodado. Aquelas pessoas que têm um negócio e que não querem saber de gastar energia para melhorar o seu negócio. Deixe esse matar um leão por dia para os outros. E faça com que você mereça a sombra do sol que nasce para todos. E mais ainda, com esses 4 passos e com esses conhecimentos adquiridos, por mais que as pedras mudem de lugar, você vai ter condição de saber procurá-las para sempre pisar em locais seguros.
Meus amigos, comentem aí na área de comentário o que vocês acharam desse vídeo. Compartilhe esse vídeo para outros colegas também comerciantes que precisam de ter esses conhecimentos, que precisam dessa discussão, que precisam dessa palavra para escutar, para também ter prosperidade nos negócios dele. E mais ainda, coloquem aí embaixo nos comentários os assuntos que vocês gostariam que nós discutíssemos no nosso canal, para que seja uma forma de todos crescermos em direção ao sucesso. Por agora, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.